Boa noite. Que a paz seja nesta casa. Mais um domingo que nos reunimos na Casa Espírita, trazendo nós as nossas necessidades, nossas dores, quem sabe, nossas angústias, nossas dúvidas. E a casa nos recebe, nos acolhe, nos ampara, orienta. Por isso é muito bom sempre estarmos aqui, neste lugar, onde vamos desenvolvendo a fé, o raciocinar, que faz de nós pessoas mais fortalecidas frente às vicissitudes da existência que todos as temos. Hoje é um dia muito especial, ainda mais especial do que outros, porque temos a grata satisfação de receber um querido amigo do nosso coração, trabalhador incansável da doutrina espírita, do movimento espírita, esse menino, Felipe Preto, da Casa Espírita Irmãos de Boa Vontade, de Santo Anjo, e que vem aqui dar uma orientação para nós, tratando de um tema cujo título é uma pergunta, e que nosso coração espera sair daqui com a resposta: onde está a paz? Antes de passarmos para o Felipe, relembramos a necessidade, quem sabe que tenhamos, de revisar nossos aparelhos celulares, se estão silenciosos, se estão desligados, para que na hora de nós percebermos onde está a paz, não nos perturbe um toque de telefone no momento não adequado. Como tradicionalmente acontece, farei a leitura de uma mensagem para que os corações já se vão serenando. Depois passamos para o livro. Do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Juliano Torres Pastorino, quando encarnava, para que discutir? Repare que, muitas vezes, um pequenino gesto, uma simples ação de benefício, equivale a milhares de palavras que o vento leva. A quem você quiser convencer de suas ideias, dê o exemplo vivo de suas opções, de suas ações. Um exemplo vale mais do que muitos discursos. Que adianta pregar aos outros se você não pratica? Dê o exemplo de suas ações e conquistará a todos para as suas ideias. Fiquemos agora com o nosso amigo Felipe e uma boa reflexão para cada um de nós. Caros irmãos, caras irmãs, nossa saudação fraternal, votos de uma boa noite, com a paz do nosso Mestre Jesus. Para nós é motivo de muita alegria e muita gratidão recebermos o convite dessa casa turbana, que nos acolhe com tanto carinho, com tanta hospitalidade. E nessa noite, nós trazemos uma provocação, uma pergunta, para nos fazer pensar, refletir acerca da nossa condição de espírito encarnado, mais precisamente na busca da paz. E nós nos questionamos onde está a paz. E
Esta é uma pergunta que nós fazemos com muita frequência. Afinal de contas, onde que estaria esta paz tão almejada pelos seres humanos? Ou nós nos questionamos como que parece-nos, à primeira vista, que o nosso mundo está cada vez mais violento? Está nos faltando a paz nas nossas vidas e nas nossas relações? E nós começamos a assistir, a ler, a presenciar e mesmo nós agimos em determinadas circunstâncias de modo que tais ações perturbem o estado de paz. E nós podemos elencar alguns exemplos da falta de paz no nosso mundo. E nós vamos lembrar dos conflitos bélicos nos quais povos, credos, etnias dos mais diversos estão de frente de uma guerra sem fim, uma guerra milenar, por exemplo, no Oriente Médio. Quando nós assistimos, através da televisão, dos nossos computadores, o conflito na Palestina, o conflito no Afeganistão, na Síria e assim por diante. E nós nos perguntamos, onde está a paz? Nós também lemos, com muito pesar, as situações nas quais existem conflitos entre criminosos e policiais, especialmente nas grandes metrópoles, e muitas das vezes acometendo vítimas inocentes. E nós nos perguntamos, onde está a paz? Nós também lemos e assistimos quase que diariamente os acidentes de trânsito, nos quais motoristas imprudentes, sem medir as consequências das suas ações, acabam vitimando outras pessoas inocentes. E nós nos perguntamos, onde está a paz? E nós poderíamos continuar elencando diversos exemplos. Mas muitas vezes, ao responder ou tentar responder a esta pergunta, nós ficamos na superficialidade e não conseguimos ir na essência, na raiz da falta de paz, ou melhor, da violência. E, no fundo, nós vamos observar que a falta de paz está em nós mesmos. A célula mãe da nossa sociedade, a família, muitas vezes não dá a sustentação necessária, a educação para os seres humanos bem conduzirem as suas existências, as suas vidas em sociedade. Amigos, para que nós façamos uma reflexão acerca da paz, nós resgatamos, para aqueles que quiserem aprofundar os seus estudos, as obras O Código do Monte, do nosso querido Sérgio Lopes, e o capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, na qual Allan Kardec disserta sobre bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Inicialmente, nós precisamos entender que é justamente na intimidade do ser humano que se encontram os fatores que levam a nós a praticarmos ações violentas. E o lar, a família, é a célula base da nossa sociedade. Se o lar está desestruturado,
a nossa sociedade estará desestruturada. Mas antes de continuarmos no nosso tema, é importante que nós façamos uma análise. Qual é o conceito de paz que nós carregamos? Afinal de contas, o que significa paz? E nós fomos buscar a definição de paz no dicionário. E lá no dicionário, nós vamos encontrar a definição. Algumas palavras, e aqui nós elencamos tais palavras. Paz é sinônimo de concórdia, é sinônimo de calma, sossego, tranquilidade, harmonia, ausência de conflitos. Paz, ausência de conflitos. Olha só que interessante. Paz é ter a consciência tranquila. E nós vamos resgatar e lembrar nesse momento da questão de número 922 do nosso Livro dos Espíritos, na qual o insigne codificador vai inquirir aos benfeitores da espiritualidade maior: existiria um conceito, uma definição de felicidade, um ponto de encontro, pois que para uns o pouco já é sinal de felicidade, mas para outros é um sinal de desgraça. Teria, afinal de contas, para nós, enquanto seres humanos, um conceito comum de felicidade? E um dos conceitos justamente é a consciência tranquila. Em relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E em relação à vida material, é a posse do necessário. E é isso interessante nós observarmos, pois que aquele que muito tem materialmente falando, nós percebemos um esforço cada vez maior em controlar as suas posses, e ao mesmo tempo essa pessoa ela se vê em circunstâncias mais inseguras e ela não alcança a almejada felicidade. Assim como aquele que tem a sua consciência em chamas, pois que a consciência é um tribunal implacável ao qual nós não podemos escapar. Essa pessoa, ela tem o seu estado de espírito perturbado, pois que a paz é um estado de espírito. E ele não consegue ter, pois, a consciência tranquila. Pois bem, continua o dicionário com uma definição também interessante à luz do Espiritismo. A sensação de que tudo está bem. E nós fomos buscar também o conceito de guerra, pois que a guerra seria o antônimo de paz. E o dicionário vai nos conceituar a guerra como uma imposição de vontade. Imposição da vontade. Uma supremacia de algo ou alguém. E aí, caros irmãos, nós voltamos na história e vamos resgatar o conceito de paz na antiga Roma. Existe um provérbio latino que vai dizer: se queres a paz, prepara-te para a guerra. Si dispacem para bello. Na antiga Roma, nós sabemos através da história de que os romanos tinham um poderoso exército e eles mantinham esse exército com milhares de homens como uma forma
de colocar medo e pôr medo nos povos bárbaros, nos povos estrangeiros. Era uma forma de conservar a paz no Império Romano. Será que nós, na atualidade, ainda não temos resquícios dessa paz? De nós nos fecharmos em nós mesmos com uma forma defensiva e aí evitando o conflito ou os interrelacionamentos? Mas, ainda bem, nós evoluímos e na atualidade a paz perante as nações já é vista como algo na qual as nações, os governos dos países procuram manter uma harmonia dentro dos seus territórios e um decreto, uma legislação, um acordo internacional na qual se protegem esses países, esses povos, para que evitemos as guerras. Ainda estamos a caminho. Ainda estamos a caminho. Pois que nós vemos nações que ainda mantêm o conceito de paz da antiga Roma. E quando a sua paz é afrontada, o seu exército entra em ação. Outros, porém, encaram a paz como o direito de se respirar em clima de perfeita quietude, longe dos demais transtornos da esfera social. E aí, à luz do Espiritismo, nós vamos entender que reencarnamos em um plano material, nesse planeta, ora de provas e expiações, nas quais nos defrontamos com inúmeras situações de convivência mútua e que muitas vezes nosso estado de paz é afrontado. E isso, para nós, é um exercício de paciência, é um exercício de mansedumem. Pois que, imaginemos nós, isolados numa ilha deserta, apenas nós e animais, mais nenhuma pessoa, nenhum, pelo menos, ser encarnado, né? Como que nós vamos exercitar esta paz, esta paciência? Seria muito fácil. O próprio Cristo nos dá o seu exemplo maior. Ele tinha o Monte das Oliveiras como local na qual ele se resguardava e orava, fazia as suas orações a Deus, a seu Pai, a nosso Pai. Mas a prática das suas lições, a prática do Evangelho, era realizada na multidão. Era feita perante aquele povo ainda bárbaro, perante os ladrões, perante os adúlteros, as adúlteras, os corruptos, os pseudo-sábios. Era justamente aí que o Cristo exercitava o seu Evangelho. E aí nós trazemos essa provocação para nós refletirmos. Será que nós vamos alcançar ou encontrar a paz se isolando em uma ilha deserta? Com certeza não. Em certo tempo, ocorreu um concurso de pintura. E o objetivo desse concurso era premiar o quadro no qual melhor estivesse representada a paz. E após inúmeras obras, inúmeros quadros, pintores se apresentando para a banca de juízes, restaram 3 quadros finalistas. O primeiro dos quadros
mostrava uma bela pastagem na qual se viam lindas flores, borboletas bailavam no ar. Havia uma brisa suave e um sol radiante. Era o perfeito estado de paz. A maior representação de paz que poderíamos imaginar. Mas o segundo quadro também é uma pintura à altura, digna do prêmio maior. Esse segundo quadro demonstrava um céu de azul anil e um céu límpido, algumas nuvens brancas e pombas que estavam voando pelo céu. Também era a representação perfeita da paz. O terceiro quadro, ele tinha uma peculiaridade diferente dos dois primeiros. Ele mostrava um rochedo sendo açoitado pelas ondas de um mar bravio e havia uma tempestade muito intensa naquele quadro, naquela pintura. Então chegou o veredito e o juiz, para surpresa de todos, que concedeu o desempate, ele elencou justamente como quadro vencedor, adivinhe, o último quadro. Justamente aquele quadro que, à primeira vista, não tinha nada de paz, pois que era um rochedo, sendo açoitado pelas ondas bravias e pela tempestade que açoitava o mar. Os dois pintores que não ganharam o prêmio logo se sentiram injustiçados e foram reclamar para o juiz que deu o desempate. Mas, caro juiz, onde que está nesse quadro que o senhor considerou como vencedor a representação de Deus? Caros amigos, vocês observaram atentamente esse quadro? Vocês notem que naquele rochedo existe uma fenda. E lá nessa fenda está um ninho com um pássaro, uma mamãe pássaro e os seus filhotes, que estão lá calminhos, que estão aquecidos pelas asas da mamãe, indiferentes à tempestade e às ondas lá de fora. E os pintores, sim, mas nós não entendemos. Calma. A verdadeira paz é aquela que está dentro de nós. Não importa a condição do mundo exterior, mas quando a nossa consciência está tranquila, nós estaremos em paz. E aquilo fez com que esses pintores pensassem justamente que muitas vezes nós estamos em um ambiente muito tranquilo, muito calmo. Nós estamos talvez sozinhos, mas a nossa consciência nos chama e nos faz lembrar das faltas que nós cometemos. E nós não conseguimos colocar as nossas cabeças no travesseiro e dormir em paz. Mas nós também podemos estar diante de uma multidão de pessoas, de uma situação conturbada, mas nós estamos serenos, pois que a nossa consciência está tranquila. Aquele ninho representa a nossa consciência. Como está a nossa consciência? Nós chegamos, pois, a uma conclusão. A paz verdadeira não pode ser ordenada através de leis ou decretos. Ela é uma conquista íntima
cultivada dentro de nossos corações. Onde está a paz? Será que eu vou encontrá-la em algum lugar? Né? Será que eu vou lá no armazém, eu quero comprar um pote de paz? Eu não consigo. Por isso que é uma conquista individual que está dentro dos nossos corações. Caros irmãos, a busca da paz nos faz pensar muito, pois que diariamente nós somos testados. E a Terra é uma escola, e que bom que ela seja uma escola. São talvez as dificuldades financeiras que acometem a nossa família, nosso lar, talvez o momento de doença com algum familiar, alguma pessoa querida, algum amigo. Outras vezes, uma perturbação, um conflito existente na família. E tudo isso são aprendizados que nós levamos para as nossas existências. E é importante que a gente faça uma reflexão, não no sentido de pedir a Deus o que eu fiz, mas, pelo contrário, agradecer a Deus pela oportunidade bendita que Ele está nos colocando para nós poder refletir e mudar as nossas existências. A paz ou a guerra, pois, está em nós. Eu vou à casa espírita desde pequenino. E lá na minha casa de origem, havia uma senhora trabalhadora. Inclusive desencarnou o ano passado, voltou à pátria maior. E ela, quando adentrava ao salão, todos nós, no silêncio, nos tempos em que todos ficavam em absoluto silêncio, quietude, antes da exposição doutrinária, e ela chegava e dizia com aquela voz bonita que a paz de Jesus permaneça conosco. E nós retribuímos a essa fala, a esse voto, a esse desejo. E aqui é importante que nós repitamos qual é a paz que nós tanto almejamos e buscamos. Será que é uma paz que nós estamos encontrando aqui no mundo? Ou é a paz que o Cristo nos convida a conquistar? E Mateus, em seu capítulo 5, versículo 5, ele vai registrar uma das mais belas frases de Jesus, lá no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E aí nós nos perguntamos, mas por que os brandos possuirão a terra? Porque não é algo que se concretiza no presente, que eles possuem a terra hoje. E nós recordamos que muitas vezes, que para nós, na materialidade, é uma injustiça, pois que nós temos os olhos fixos na carne, a vitória daquele criminoso, daquele corrupto. Mas, à medida que a Terra avança na escala espiritual e seus habitantes também gradativamente evoluem espiritualmente, não haverá espaço para as pessoas imagens. Não haverá espaço, pois que esta é a lei do progresso, a lei da evolução, na qual não apenas os espíritos, mas os mundos também evoluem. E chegará um momento na qual a Terra será habitada por homens de bem. Mais na frente, Mateus vai registrar
no versículo 9 do mesmo capítulo. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E quando nós lemos esse trecho dessa bem-aventurança, nós talvez pensemos, ora, pois, pacíficos, Mahatma Gandhi, o próprio Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Franco, pacificadores. Estamos longe de sermos pacificadores. E aqui nós nos perguntamos, será que o Cristo iria sugerir algo que nós não pudéssemos alcançar? Com certeza não. Nós podemos ser pacificadores, a exemplo desses grandes líderes da nossa história. E afinal de contas, qual é a virtude do pacificador? Qual é a virtude do pacificador? E Sérgio Lopes vai dissertar. A virtude do pacificador é o altruísmo. Altruísmo, o que é isso, Felipe? Que palavra estranha é essa? Altruísmo, ela provém do latim. A sua etimologia latina nós vamos encontrar alter, seu genitivo alternum, que quer dizer em português o outro. Ou seja, altruísmo significa amor para com o outro, preocupação para com o outro. Esta é a virtude do pacificador. Até então, as bem-aventuranças vão se concentrar no eu, no nosso íntimo, quando Jesus nos convida a exercitar a mansuetude, a pureza de coração, a fé. Mas, quando chega no pacificador, nos brandos e pacíficos, aqui o Cristo nos convida a fazer um exercício de dentro para fora. E aqui a nossa ficha cai, pois que nós não estamos sozinhos no mundo. E para nós termos a felicidade plena, ou uma parcela dessa felicidade, nós temos que conviver uns com os outros. Amarmos uns aos outros. Esta é a grande proposta cristã. De que modo que eu vou exercitar o amor, a paz, se eu me isolar? Não consigo. Então aqui está o convite e o desafio. Então no momento que o esposo, que a esposa estiver explodindo, vamos lá, vamos tomar um copo d'água, vamos contar até 10. Vamos lá, vamos abraçar. Às vezes não dá para abraçar, mas espera um pouco, espera 1 hora, 2 horas, e vai lá e dá um abraço amoroso. Às vezes, na escola, na faculdade, no trabalho, a gente se defronta com algumas características muito especiais que nos testam, são verdadeiros testes para a nossa paciência. E muitas vezes nós esquecemos que quem promove esse teste somos nós mesmos. Nós sempre pensamos, o outro sempre me testa, mas vamos cá para nós perguntar para o nosso colega, para o nosso parente, como é o fulano, como é o João, como é o Pedro, como é a Ana, o amor de pessoa. Nós estamos aqui por uma necessidade. E nós estamos com as pessoas certas, na família, no momento certo, justamente para nós nos reconciliarmos, ou nós reforçar os nossos laços de parentesco. Pois bem, nós já nos perguntamos qual é o sentido das nossas vidas. Será que nós não estamos dedicando muito tempo para nós mesmos? Ou egoísmo?
uma das grandes chagas da humanidade, o que nós estamos fazendo em prol do nosso semelhante? Quando nós formos num hospital, em um asilo de idosos, e dedicar uma hora, assistindo, ouvindo aquelas pessoas, nós vamos ver que os nossos problemas são minúsculos. Como o nosso amigo querido Garay falou no início, todos nós temos vicissitudes. Como nós estamos encarando essas vicissitudes? No momento que eu enxergo-as não como um fardo, mas como uma oportunidade de redenção, estou exercitando a resiliência, a resignação, que é quando o nosso coração aceita aquela circunstância e nós entendemos que ela é importante para o nosso crescimento. Nós não sabemos onde nós estaremos amanhã, materialmente falando, mas nós podemos ter uma ideia de onde nós estaremos quando nós desencarnarmos. E esse exercício ele é feito no presente, não no futuro. Metade do ano, né? Mais um pouquinho no final do ano, deixar aí, vou planejar ir para dezembro, janeiro, lá na época que eu recordo, né, dou os votos de paz, de saúde para os meus familiares, e aí a gente vai postergando. Mas nós não sabemos se nós vamos estar encarnados, né, no ano que vem. Pois bem, a mídia, caros irmãos, ela nos instiga sonhos de consumo. Ela nos mostra a vida de uma forma muito bela, uma vida sem dissabores, uma vida de comercial de margarina. Mas a vida não é assim. E no momento em que nós nos bitolamos nesse conceito de felicidade temporária, transitória, que a mídia nos oferta, quando vem um dissabor, nós ficamos intolerantes. E nós entramos em conflito conosco mesmo e com o nosso semelhante. As relações de paz, elas remetem justamente a nós praticarmos a resignação em um momento de dificuldade. Afinal de contas, como nós conquistamos a paz? Como nós conquistamos essa paz tão almejada por todos nós? Quando nós vamos ter essa paz? Mahatma Gandhi, o pai da não-violência e da independência da Índia do jugo do Império Britânico, ele teve uma frase que ficou marcada na história, que diz mais ou menos assim: não se deve matar o indivíduo hostil, mas matar a hostilidade nesse indivíduo. E nós, espíritas ou simpatizantes, entendemos muito bem esse conceito. De nada adianta nós matarmos o indivíduo. Né? Muitas vezes, as ideações suicidas, elas vêm não com a intenção de tirar a vida. Não é esse o objetivo do suicídio. O objetivo do suicida é livrar-se dos problemas. É naquele momento que parece que nada vislumbra uma esperança. E, à luz da reencarnação, da mediunidade, nós vamos perceber que o suicídio não é a melhor opção. Pois que os problemas, eles vão conosco, além do túmulo, eles continuam. E quando nós estamos com essa ideação,
ou quando nós nos vemos em uma circunstância que parece que nós não encontramos a luz no final do túnel, é importante buscar o concurso da espiritualidade, a ajuda do alto. E a casa espírita, através da exposição doutrinária, do grupo de estudo, da prece do Evangelho no Lar, é um remédio, um bálsamo para nossas dores. Emmanuel vai nos convidar a refletir no livro Vinha de Luz, capítulo 105. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam da paz do mundo. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência, no santuário do coração. É essa a paz que nós devemos buscar, a paz do Cristo. Não importa a circunstância, a vicissitude do hoje, quando nós temos a esperança e a certeza de uma vida futura, na qual nós podemos colher os frutos ainda nessa reencarnação, considerando-se a mudança de rumo, o rumo perante a estrada do bem, do progresso, do belo, é a proposta do Cristo. E o Cristo, por fim, ele nos faz pensar quando ele registra: não penseis que vim trazer paz sobre a terra. Não penseis que vim trazer paz sobre a terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Mateus vai registrar no capítulo 10, versículo 34. Felipe, eu estava até agora ansioso por buscar a paz do Cristo. E agora você me traz essa notícia, que o Cristo não veio trazer a paz, mas a espada. Essa espada, queridos irmãos, ela é a espada na qual nós vamos cortar as nossas más tendências. É um convite para que nós deixemos de lado o orgulho, o egoísmo, a maledicência. E para isso que nós devemos lutar. É a boa luta, não a luta contra o próximo, mas contra nós mesmos, as nossas más tendências. No início da década de 90, Divaldo Pereira Franco, em uma viagem à Europa, fez uma visita ao campo de concentração de trabalhos forçados de Mauthausen, na Áustria. Neste campo, neste sítio, nos tempos da Segunda Guerra Mundial, ali foram ceifadas mais de 130 mil vidas. E Divaldo, com toda a sua sensibilidade, ele observara de imediato a atmosfera, a psicosfera sombria, umbralina depressiva daquele ambiente. E estando ali, fez ele uma reflexão. Por que, afinal de contas, ocorrem essas guerras? E a inspiração lhe veio. Essa inspiração está registrada no livro Ante os Tempos Novos. Porque ainda não tivemos a coragem de lutar contra as nossas paixões. Porque ainda cultivamos as pequenas guerras. Porque ainda mantemos as nossas pequenas violências. Não nos dulcificamos interiormente. Não deixamos que o amor nos tranquilize. De alguma forma,
A guerra que acabou lá fora necessita acabar dentro de nós. Pois que só há uma guerra exterior, porque vivemos em conflito íntimo constante. E esses crimes somente são cometidos quando há uma adesão enorme de criminosos. Um Ayatollah Khomeini, um Hitler, um Stalin e outros somente lograram seus centenas, porque havia minis, Khomeinis, Hitlers, Stalins, que ao grito para o crime aderiram em massa e cometeram atrocidades esperando apenas a voz de comando. Para que esses crimes saiam da terra, é necessário que comecemos em nós o trabalho da instalação do reino de Deus, da piedade fraternal, da tolerância, da benignidade, do amor, para que crueldades como essas que estão ali na TV, em todo instante, nunca mais aconteçam. Caros amigos, possamos nós, nas nossas lutas diárias, nas nossas más tendências, quando elas vierem à tona, possamos, antes de reagir, pensar, nos resguardar em prece, tomar o copo d'água, contar até 10. Pois que, no momento que uma palavra é dita, ela não volta. Vamos pensar em um outro final, pois que é em pequena escala que nós vamos mudar o nosso mundo. Comecemos nós junto com nossa família, lá no nosso lar. Com certeza, nós seremos pacificadores, dignos de entrar no reino dos céus. Nosso abraço fraternal, nossa gratidão. Uma boa noite a todos. Agora, depois desta exposição edificante, vamos para o momento do passe. O passe é dividido em dois momentos. O primeiro é nós buscar para nós a paz interior, o nosso processo de evolução. O segundo momento do passe é a prática da caridade com o nosso próximo. Podemos buscar uma melhor acomodação nas poltronas, nos concentrando nesta música. Podemos fechar os nossos olhos, inspirar o ar pelo nariz, gradativamente liberando pela boca, eliminando as tensões do nosso corpo físico, eliminando os pensamentos negativos, colocando na nossa tela mental a prece do amor de Deus com cada um de nós, o amparo do nosso guia e mestre Jesus. Neste momento, as nossas células do corpo físico estão sendo renovadas, fortalecendo a nossa fé, o nosso amor. Nos transportamos para um lugar onde que podemos vislumbrar os verdes campos, as matas, o perfume e a beleza das flores, o
canto dos pássaros, o brilho do sol. E lá, com esta paz interior que nós todos nos sentimos, visualizamos uma luz que vem ao nosso encontro. É uma chuva de bênçãos que cada um de nós neste momento recebe do nosso Pai maior, Deus. Uma brisa que envolve a cada um de nós, um forte abraço. É o nosso guia e mestre Jesus, que está sempre a nos amparar, nos auxiliar em todos os dias da nossa vida. Mantemos-nos serenos, com o coração em paz, concentrados em prece para o segundo momento do nosso passe. Agora, irmãos, que nos encontramos imersos nesta paz, nesta harmonia do nosso espírito, vamos rogar ao nosso amigo Galileu, divino portador de toda paz, de toda harmonia, para que converta-nos em instrumentos do seu amor, levando a paz aonde há as aflições, levando a luz aonde há as trevas, levando o carinho aonde se encontram aqueles irmãos que necessitam do sorriso amigo, do abraço fraterno, do abraço carinhoso. Trazemos, irmãos nossos, na nossa mente, a todos aqueles que sabemos que passam por dificuldades nestes dias atuais. Sejamos nós portadores da paz do Cristo, da paz dos amigos espirituais. Rogamos ao nosso Mestre Divino, não nos faça indiferentes a todos os sofrimentos, como fez também o nosso irmão Francisco de Assis, que conversava e dialogava com as forças da natureza. Vamos rogar agora do nosso coração, no fundo do nosso coração, e rogar ao irmão frio as temperaturas baixas, que sejam os seus efeitos compassivos com todos aqueles que não possuem um agasalho suficiente para se esquentar nestas noites de frio. Estas energias da natureza, que são energias divinas, que possam amenizar os seus efeitos junto a todos aqueles que necessitam. Queremos também, neste momento, rogar o amparo ao nosso irmão Felipe, aos seus familiares,
que persevere na sua trajetória espírita cristã, se fortalecendo a cada dia que passa nas suas experiências, no seu dia a dia. E a todos os presentes, que todos possam estar fortalecidos na paz do Cristo. E vamos sair no nosso dia a dia, alcançar nossa mão amiga a todos que necessitam, pois o Cristo ficará feliz enquanto cada um de nós resolvemos trabalhar no seu projeto. Que muita luz, muita paz esteja em nossos corações, que façamos o esforço diário de nos melhorarmos a nós mesmos para sermos servidores do projeto divino. Que a paz e a luz envolva cada um de nós. Que assim seja.